Conta pra mim uma coisa, você é uma pessoa autêntica? Você se acha uma pessoa autêntica, uma pessoa espontânea? Então, vamos analisar isso juntos? Tem um mito sobre a autenticidade, em que a autenticidade, ser autêntico, é ser grosseiro, né? É ser desrespeitoso. E isso é algo que às vezes a gente precisa olhar com carinho. Porque muitas vezes a gente é criado num lar tóxico, como é o meu caso, eu fui criada num lar tóxico. Um lar onde, na verdade, falar a verdade do jeito que ela vinha era uma forma até de construir um ser humano melhor, né? De formar crianças melhores, né? Onde se achava que a vida poderia ser muito mais dura. E eu vou dizer para você, viu? A vida pegou muito mais leve comigo do que a minha própria infância. Pelo menos até agora. E eu espero que assim continue. Gente, antes da gente continuar, eu quero pedir para vocês, não esquece de dar o seu curtir, o seu like, de se inscrever e de me seguir. Assim o algoritmo entende que esse é um assunto relevante e ajuda a crescer um canal, porque eu estou começando agora e vou precisar muito da ajuda de vocês. Vou precisar sempre. E eu também tenho um e-book que eu coloco aqui na descrição do vídeo para quem está no YouTube ou na minha bios para quem está no Instagram. Esse e-book eu conto de uma forma bem corajosa alguns traumas que eu passei e como eu elaborei e ainda elaboro esses traumas. Então eu acho que a gente pode ver isso juntos, porque eu fiz isso e reproduzi essa autenticidade, né? E eu achava que a pessoa que não falava a verdade era uma pessoa falsa. E falso é aquele que, na verdade, fala uma coisa pra você e fala outra de você, fala mal de você pelas costas, e outra diz pra você que, né, por exemplo, né, de falsidade, é aquela pessoa que fala bem de você pra você e fala mal de você, eu penso isso, uma coisa mais ou menos assim. Então não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha, com aquela elaboração toda que eu fazia sobre a questão da autenticidade. Então eu reproduzia coisas automáticas, inconscientes, sobre a autenticidade, como, eu posso falar e criticar severamente, né? Principalmente no ambiente profissional. Eu posso criticar severamente uma certa atitude, eu posso criticar severamente os meus familiares, as pessoas, meus filhos, o meu marido que convivem comigo. Porque eu só achava que assim, isso era o jeito certo. E mesmo não gostando quando faziam isso comigo. Eu não gostava, mas eu achava que isso era uma forma correta de se forjar alguém. E aí eu trago para você uma reflexão importante sobre isso. Até que ponto a gente está sendo desrespeitoso? Eu vou até além, mal educado com as pessoas. Porque às vezes a gente ultrapassa o limite do bom senso. E às vezes o que a gente está pensando nem é verdade, aquela crítica. Tá certo, se a pessoa está no ambiente de trabalho, você é líder da pessoa e a pessoa fez o relatório errado, você pode dizer para ela que o relatório está errado e pedir que ela refaça, por favor. Mas não dizer para ela, pô, mas que porcaria é essa? Que bosta é essa que você está me mostrando? Isso já pode ser a forma como você está reproduzindo um trauma. O seu trauma, a forma que você se tratou. E também olha bastante para você. Se essa forma como você fala com os outros, principalmente aqueles que são os seus subordinados, como os seus filhos ou aquelas pessoas que convivem muito com você, não é a mesma forma que você conversa com você mesmo. Porque eu percebi isso em mim. Era assim que eu falava comigo. Eu sou idiota. Você não tá notando isso? Ai, que mimimi, Cris, pelo amor de Deus. E aí não é mimimi, eu não sou uma idiota. Eu também mereço respeito, mesmo que vindo de mim mesma. Acho que devia ter uma lei sobre isso, sabia? De uma lei em que, tipo essa lei que fala que não pode falar que é mal dos outros por aí, né? Que você está caluniando, uma lei de autocalúnia, por exemplo. Né, em que fosse proibido uma autoconversa violenta. E quer ser difícil descobrir, porque isso às vezes até é inconsciente, né? A gente mesmo não sabe, mas é só uma brincadeira aqui para a gente falar um pouco desse assunto, deixar um pouquinho mais leve. Então, olha bem para você, porque a gente gasta muita energia quando a gente é assim. E também pesa, sabe? Porque põe na balança. Se dói mais você olhar para essas feridas, e mesmo que você descubra com essas feridas que as pessoas que você mais amou na tua vida foram as que mais te deixaram doente, não é menor essa dor do que a dor de você olhar para isso e falar, poxa, eu quero melhorar. Para mim foi libertador quando eu decidi, quando eu escolhi
para mim, que eu queria ser uma pessoa melhor para mim e como consequência para quem eu amo. E é um trabalho que eu faço diariamente. Toda vez que eu vou falar, que eu vou escrever alguma coisa e que eu venho para falar alguma coisa aqui no vídeo para vocês, eu preciso me olhar e dizer: será que eu não estou levando um olhar julgador? Será que não estou sendo julgadora comigo? Será que não estou sendo julgadora com as pessoas? Será que não estou sendo desrespeitosa? Acho que isso deve ser normal, né? Da vida. A gente ser assim, eu acho que deve ser o normal. A gente ser mais cuidadoso com a gente mesmo, mais cuidadoso com os outros, ter mais empatia pelas pessoas. Eu entendo que isso é normal para mim, pelo menos, porque eu entendo que isso é o que faz a dinâmica das relações mais saudáveis. Apesar de estar caminhando para uma situação um pouco diferente, se a gente for ver algumas vezes, algumas situações. Algumas pessoas reproduzem isso de uma forma muito natural, mas para mim não é natural. Natural para mim é ter uma relação boa com as pessoas, uma relação de amor comigo. E por hoje é isso. Muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.